Olá pessoas, sejam bem-vindas à nossa primeira aula de programação. Bom, na aula de hoje nós vamos aprender alguns conceitos iniciais e básicos sobre programação. E para isso nós iremos utilizar esse programinha aqui, o Visualg. O link para que você possa fazer o download dele está na descrição do vídeo no YouTube. Caso você esteja vendo esse vídeo no blog, basta você olhar abaixo do vídeo também. O link vai estar lá para você baixar. Então, após você ter feito o download, basta você colocar ele na área de trabalho ou em algum outro lugar que você se lembre onde deixou ele depois e dar 2 cliques para executar ele. Esse é um programa que você não precisa fazer instalação, basta executar ele e ele já vai estar funcionando. Então, sem mais nem menos, vamos dar início à nossa aula. Certo, pessoal? Programação. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam sobre programação é que não é difícil. É uma coisa muito simples de se fazer. A única coisa que pode tornar difícil para algumas pessoas é você conseguir ter um pensamento de programador. Você tem que, de alguma forma, aprender a estruturar as coisas que você quer fazer, as coisas que você pensa, de uma forma que você possa passar isso para o computador e que ele consiga executar isso. E a melhor forma da gente treinar isso é pensando em coisas que a gente faz no dia a dia e tentar imaginar o que a gente faz passo a passo, para que a gente possa ter uma ideia de como que a gente vai estar passando isso para o computador. Então, alguns exemplos de coisas que você pode pensar, que você tem sempre um passo a passo, e que você pode estar usando para treinar aqui para que a gente possa usar na programação. Uma receita de bolo, por exemplo. Você tem lá o passo a passo das coisas que você tem que seguir, além da lista de ingredientes. Então, como você deve saber, não basta você simplesmente misturar tudo. Normalmente você tem que seguir um passo específico, do contrário você não vai ter o resultado que você espera. Outra coisa que você pode pensar é como fazer um café, ou como trocar a roda de um carro. Enfim, tem diversas coisas que você pode pensar no seu dia a dia que tem um passo a passo. Nesse momento eu gostaria que você pausasse o vídeo e pensasse em algum desses exemplos ou algum outro que você acha que se encaixe nessa situação e tente estruturar na sua cabeça o passo a passo da maneira mais detalhada possível para que você consiga chegar no resultado que você quer nesse problema que você está resolvendo no seu dia a dia. Em seguida, você pode dar play no vídeo e a gente vai continuar a aula. Certo, pessoal? Após vocês pensarem nisso, alguns de vocês podem ou não ter tido algum tipo de dificuldade para pensar em algumas coisas, como estruturar direitinho e etc. Isso é algo normal no início. E enquanto você vai programando, você vai pegando cada vez mais habilidade nessa questão de estruturar os seus pensamentos. Então, é algo que você deve estar sempre treinando aí, para que você possa executar com perfeição no futuro. Malditos pássaros! Bom, pessoal, mas vamos dar uma parada na teoria e vamos direto para a prática. Se vocês abriram o programa aí direitinho, ele vai estar dessa forma que eu estou mostrando aqui para vocês. Com o cabeçalho aqui e algumas palavras escritas. A primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem era vir nessa opção aqui e marcar ela. Se ela já estiver marcada, tudo bem, pode deixar. Para que isso? Para que as linhas aqui do lado fiquem enumeradas. Isso vai nos ajudar bastante no decorrer da aula. Certo, então vamos começar com as definições do que a gente tem aqui. Mas antes, deixa eu dar uma pequena palavrinha sobre o que é esse programa. Esse programa é o Visualg. Ele é um programa desenvolvido pela Apoio Informática, sendo um software livre, tanto em distribuição quanto em utilização. E o objetivo dele é facilitar o aprendizado de programação. Então você pode ver que o software é todo em português, tanto a janela principal dele, quanto menus, etc., como também a linguagem que ele usa. O nome dessa linguagem é Portugal, e ela é uma espécie de adaptação de uma linguagem de programação chamada Pascal para o português brasileiro. Eu acho bacana que a gente possa aprender a programar nessa linguagem, porque ela é uma linguagem bem simples, e sendo ela em português, facilita muito a compreensão de algumas pessoas que às vezes não têm um bom entendimento do inglês.
e até mesmo de quem tem um bom entendimento, porque nada se compara a fazer alguma coisa na sua língua padrão, não é verdade? Outra coisa que vocês precisam saber também sobre esse programa é que eu não quero que vocês se apeguem muito a ele. A ideia aqui é que vocês simplesmente aprendam a programar e a pensar como programador. Vocês, infelizmente, não vão conseguir desenvolver nenhuma aplicação real utilizando esse programa. Ele é apenas algo para você aprender mesmo. Então, se vocês se apegarem muito a ele, vocês podem ter dificuldade no futuro. E o que não é a intenção. A intenção aqui é que vocês aprendam de maneira fácil e que no futuro isso possa ajudar vocês. Então, agora sim, vamos começar a aula. Certo. A primeira coisa que você deve notar quando você olha para o código inicial que ele tem aqui são essas palavrinhas azuis que estão grifadas. Essas são palavras reservadas da linguagem, e esse é o primeiro conceito que vocês precisam entender. Existem certas palavras do nosso texto que elas têm uma função específica, como demarcar o início de um código ou o fim do mesmo. Ou então demonstrar uma seção específica desse código, que tem uma função específica dedicada a algo que nenhuma outra parte do código pode fazer. Então é para isso que servem essas palavras, demarcar o código de forma que quando você execute o programa, o interpretador, o compilador, enfim, o que quer que seja que pegue esse código e transforme em linguagem de máquina, consiga fazer isso sem maiores problemas. Outra coisa que vocês precisam aprender, outro conceito, é o conceito de comentário. Se vocês derem uma olhada nessas palavrinhas que estão verde, vocês vão notar que todas elas têm algo em comum. Elas começam com barra barra aqui antes de qualquer texto. É isso que mostra pra gente que é um comentário. Se você coloca barra barra em qualquer texto na frente, esse texto vai ser um comentário. E o que é um comentário em uma linguagem de programação? É um texto que está ali, que você pode ler, que pode te dar alguma informação sobre o que o código faz, ou enfim, pode ter qualquer função esse texto. Porém, quando esse programa for executado, esse texto vai ser ignorado, mesmo que esse texto possua alguma linha de programação. Então ele pode ser muito útil quando você quer testar o seu código, debugar ele, ou simplesmente dar algumas informações para que você se lembre o que você estava fazendo no futuro, caso você vai passar um bom tempo sem mexer no seu código. E os comentários podem existir em dois tipos. Aqui a gente está vendo apenas comentários de linha. O que é um comentário de linha? É um comentário que ele é iniciado com barra barra e tudo que é escrito na mesma linha que está esse barra barra vai ser um comentário. Agora, se a gente for na linha de baixo e escrever algo, essa coisa já não vai mais ser um comentário. Então, o que a gente pode fazer para que a gente não precise ficar dando barra barra toda hora? A gente pode usar um comentário de bloco, que é um comentário que engloba várias linhas. Para que a gente possa fazer um comentário desse tipo, ao invés de barra barra, a gente vai estar utilizando chaves. Então, a gente pode abrir uma chave aqui, e você já vai notar que tudo abaixo dela já se tornou um comentário. E a gente pode fechar essa chave. E agora, no momento que eu fechei a chave, as coisas aqui deixarão de ser comentários novamente. Então, quando a gente abre essa chave assim, tudo que a gente escrever aqui dentro dela, não interessa quantas linhas, vai continuar sendo um comentário. Então, isso também é muito útil quando você precisa escrever uma grande quantidade de texto ou que você não queira colocar tudo em uma linha. Bom, por hora eu vou apagar esses comentários todos aqui porque eles não vão ter utilidade nenhuma para o nosso programa. Como eu disse, eles não, nesse caso aqui, eles não atrapalham, mas também não estão ajudando. Então você decide, se você quer deixar aí no seu programa, não vai ter nenhum problema. No meu caso aqui, eu vou estar apagando eles. Certo, agora voltando ao caso das nossas palavras reservadas, vamos entender o que elas significam. No início aqui, na primeira linha, a gente tem a palavra algoritmo, seguido de aspas, e aqui vai estar por padrão escrito sem nome. Essa palavra algoritmo indica o início do nosso programa. Assim, início de um modo geral, onde é o início do código. E o que está entre aspas é o nome do nosso programa. Então, se a gente vier aqui dentro dessas aspas e colocar, por exemplo, Oi, esse vai ser o nome do nosso programa. Oi. Ok, não é um bom nome. Vamos pensar em um nome melhor.
sei lá, super programa do primeiro programador. Acho que esse é um bom nome. Certo. Em seguida, nós viemos com a palavra reservada var. Essa palavra indica que daqui até o início do início, não ia ser legal, né? Essa palavra indica que daqui para baixo até a linha que contém o início é uma área onde poderão ser declaradas variáveis para o nosso programa. Mais à frente a gente vai entender o que são variáveis. Por enquanto, apenas entendam que essa é uma área reservada para a declaração delas. Certo. Em seguida, nós vamos ter aqui a palavra reservada início. Essa palavra ela indica o real início do nosso programa. Porque o que acontece? Aqui no algoritmo, ele mostra o início do código. Já a palavra reservada início vai mostrar o início do nosso programa, ou seja, da parte funcional do nosso programa, as coisas que ele vai estar fazendo. E aqui no fim algoritmo, a gente vai ter o final do nosso programa como um todo. Certo, pessoal? Então a primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui é meio que uma superstição entre os programadores, mas dizem que se você não faz isso, você nunca vai ser um bom programador. Então vamos fazer isso daqui, que é pular numa linha, dar uma tabulação, e vamos dar o nosso primeiro comando aqui. Esse comando vai ser o escreva. A gente vai abrir parênteses, vai colocar aspas, vai escrever olá mundo, e vamos apertar a tecla F9 para que o nosso programa seja executado. Olha só, ele abriu uma telinha preta, que é aquela telinha do CMD, do DOS, que todo mundo conhece. E aqui está a mensagem que a gente mandou ele escrever. Olá mundo. Em seguida, fim da execução, fecha essa janela para voltar ao visual. Essa é uma mensagem automática do programa aqui que a gente está usando. Então a gente pode fechar aqui. E agora vamos entender o que a gente fez. Esse comando, escreva, ele é um comando que escreve nessa telinha do DOS qualquer coisa que a gente coloque aqui entre essas aspas. Então, se a gente colocar olá mundo, olá seu nome, bom dia, qualquer coisa que você colocar será escrito na tela. E eu estou chamando isso daqui de comando apenas porque, por enquanto, eu não quero dar a definição exata do que é isso daqui. Mas mais à frente no curso a gente vai entender do que se trata esse comando. Bom, então o que a gente viu até agora é que se a gente pegar essa função e escrever algo dentro dela, ela vai escrever algo na tela para a gente. Porém, os nossos programas não podem ser só isso. A gente não pode ficar limitado apenas a escrever coisas na tela. Seria interessante se a gente pudesse, por exemplo, pedir que o usuário escreva alguma coisa e a gente der algo para ele como resultado. O que isso nos faz pensar? Por que a gente não faz um programa que pede para o usuário digitar um nome e ele diz bom dia para esse nome, ou seja bem-vindo? E para fazer isso, do que a gente vai precisar? A gente vai precisar ler dados do nosso teclado. Para a gente ler esses dados, a gente vai ter que salvar eles em algum lugar. Isso leva a gente ao nosso outro conceito, que é o conceito de variável. Variável, pessoal, é um conceito muito simples também. Basta você pensar nele como um espaço que você reserva na memória do seu computador. Você pode imaginar que a memória do seu computador é uma lista muito grande, cheia de quadradinhos. Todos esses quadradinhos estão em branco. No momento que você cria uma variável, você escolhe um desses quadradinhos, dá um nome para ele e diz que a partir desse momento, esse quadradinho só vai poder ser usado por você. Mas nada poderá ser posto nesse quadradinho. Então, se a gente quiser salvar alguma coisa do nosso teclado, a gente vai precisar criar essa variável para que a gente possa armazenar. Então, muito bem. A primeira variável que eu irei criar aqui será uma variável para armazenar um nome. Então, eu vou dar o nome para ela de nome. Em seguida, eu vou colocar 2 pontos e eu vou escrever a palavra caractere. Se vocês notarem, essa palavra ficou de cor diferente
e sublinhada, assim como essas outras aqui que estão em azul. É porque ela também é uma palavra reservada. Essa palavra ela define o tipo da nossa variável. Ou seja, a nossa variável nome será do tipo caractere. No momento, eu não quero que vocês se preocupem com o significado disso daqui. Eu quero que vocês apenas entendam que a gente está criando uma variável e que essa variável tem um tipo. Mais à frente a gente também vai entender o que é esse tipo. Certo? Agora, a gente já tem um espaço na nossa memória. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa dizer para o nosso programa, para o nosso computador, que ele precisa ler alguma coisa do teclado e salvar essa coisa na memória do computador. Como a gente faz isso? Com outro comando, que é o comando leia. Esse comando leia é bem parecido com escreva. Na verdade, ele é como se fosse o inverso dele. O comando escreva, ele pega o que está aqui dentro e escreve na tela. Já o comando leia vai pegar o que você escrever e vai colocar no que tiver aqui dentro. No nosso caso, a gente vai colocar em uma variável, que é a que a gente acabou de criar, que é a variável nome. Então agora, quando a gente digitar alguma coisa naquela tela preta, isso será salvo dentro dessa variável. E a gente vai conseguir usar essa coisa em outras partes do nosso código. Certo? Então vamos vir aqui e vamos mudar esse texto para um pedido para o nosso usuário, que será: digite o seu nome. Vamos dar um espaço. E agora, quando a gente executar o nosso programa, essa mensagem será impressa na tela e o cursor vai ficar esperando que o usuário entre com o nome dele. O que a gente pode fazer em seguida? Depois que o usuário digitar o nome dele, a gente pode dar um olá para o nosso usuário. E como a gente já viu aqui, como que a gente escreve coisas na tela? Usando o comando escreva. Então basta a gente colocar aqui escreva. Vamos abrir parênteses. Vamos colocar aspas. E vamos escrever: olá, espaço. E agora vem uma dúvida. A gente quer dizer olá para o nome que o usuário passar para a gente. Como que a gente vai conseguir fazer isso? A gente vai precisar, de alguma forma, dizer para o nosso programa que ele precisa escrever aqui o conteúdo dessa variável. Se a gente colocar, por exemplo, olá, Lucas, não vai adiantar nada. Por quê? Porque ele vai sempre escrever exatamente o que está aqui dentro. Uma solução que você pode pensar é que a gente mande ele escrever olá nome, dessa forma. Isso é quase certo, só que tem um problema. Como eu já disse, ele sempre vai escrever o que está exatamente aqui dentro. Então, isso não vai funcionar, porque ele vai escrever de fato na tela olá nome. Não é o que a gente quer. Então, o que a gente pode fazer? Depois dessa última aspa, a gente pode colocar uma vírgula e escrevermos aqui a nossa variável, nome. Agora, quando a gente executar o programa, ele vai pedir para a gente digitar o nome, a gente vai digitar o nome, esse nome vai ser salvo na variável nome, e quando chegar aqui, ele vai escrever olá, vai colocar esse espacinho aqui, e em seguida vai colocar o conteúdo da variável nome. Então vamos ver isso em ação. Eu não sei se eu já falei isso, mas se você pressionar a tecla F9, o seu programa é executado. Então, se você ainda não está escrevendo código aí no seu computador, eu recomendo que você já faça alguns testes. Ao final do vídeo eu vou estar deixando esse código disponível para download, mas eu recomendo que você vá escrevendo aí no seu computador, para que você possa ir pegando o jeito e já ir aprendendo. Então, apertando F9, temos aqui, digite seu nome. Note que agora ele está aqui com o cursor parado aqui, esperando que você digite alguma coisa. Isso por causa do comando leia. Então eu vou colocar aqui um nome, Lucas. Agora, para que ele consiga ler o nosso nome, nós precisamos pressionar a tecla Enter. No momento que nós pressionarmos essa tecla, ele vai pegar essa parte aqui, ou seja, Lucas, e vai colocar dentro da nossa variável, nome. Vamos lá. E em seguida ele vai escrever olá Lucas na tela. Vamos ver isso. Olha só,
Ele pegou o meu nome, colocou aqui dentro da variável e em seguida já chamou aqui o comando escreva olá nome, que saiu como olá Lucas, como a gente esperava. Certo, pessoal. Outra coisa que nós podemos fazer aqui para que a gente possa melhorar, se a gente não quiser colocar apenas olá Lucas, no caso que foi o conteúdo para a variável que eu passei, a gente pode escrever mais coisas depois dessa variável. Então a gente pode colocar uma vírgula aqui, abrir aspas novamente e colocar uma mensagem de boas-vindas. Então a gente pode colocar aqui, seja bem-vindo. Agora, quando a gente executar o programa, vamos ver, vou colocar Lucas de novo, dando Enter, olha só, ele escreveu direitinho o que a gente pediu. Olá Lucas, seja bem-vindo. Então, a função escreva, ela não te limita a escrever apenas o que está entre aspas. Você pode colocar uma vírgula, colocar alguma variável, e mesmo depois dessa variável você pode colocar uma vírgula novamente e colocar mais algum conteúdo entre aspas para que ela possa escrever na tela. Certo, pessoal? Isso fecha essa primeira aula. Nós nos vemos na próxima. E é isso aí. Valeu, falou!